Palavra do Senhor comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Deus é maravilhoso. Para quem a gente ainda não teve a oportunidade de transmitir, eu quero desejar um feliz 2018 a você, a toda a sua família, a toda a sua casa. Você que não pôde estar conosco no culto da virada, porque estava com a família, com os entes queridos. Quero desejar em meu nome, em nome do pastor Marcelo, em nome de toda a igreja Vida Nova aqui de Matão, um 2018 cheio da bênção, da graça, da unção e da provisão de Deus na tua vida, na tua família e na tua casa. Amém? Deus é bom. Deus tem um ano de acréscimo para a nossa vida e para a nossa família. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. 2 Reis, capítulo 5, verso 9 diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amém? Esse texto é um texto conhecidíssimo. Inúmeras mensagens já foram ministradas, usando como base, como referencial esse texto. Mas sempre quando nós meditamos nesse texto, sempre há algo novo de Deus. Sempre há uma revelação que muitas vezes nós não conhecemos e até no primeiro momento podemos deixar desapercebido. Naamã, para que você tenha noção e possa se contextualizar com a história, Naamã era um oficial da Síria, eu imagino que ele deveria ser o quê? Um general de guerra, um coronel, alguém de uma graduação militar muito elevada. Era um camarada muito importante, de uma importância no contexto social daquela nação muito grande. E a Bíblia fala que esse camarada, ele era um cara, segundo o que a palavra de Deus fala, eu posso conjecturar, e você também pode, nós podemos imaginar que ele deveria ter uma condição financeira abastada, deveria morar em uma casa muito luxuosa, deveria ter os carros de transporte da época mais luxuosos, deveria ser alguém que se vestia com uma armadura de ouro, de bronze, se vestia com roupas muito finas, mas a palavra de Deus fala que esse camarada, ele tinha uma tristeza muito grande na alma e no coração dele. Por quê? Porque ele era um homem leproso. Era alguém doente, alguém que tinha que esconder a sua vergonha e a sua indignação por ser alguém leproso, alguém que não podia se relacionar, se misturar com todo mundo na sociedade, sem ter que esconder a sua vergonha, porque para ele era uma tristeza, era uma vergonha muito grande. Mas a palavra de Deus fala que Deus usou uma menina, uma mocinha, que foi levada para trabalhar como escrava na casa de Naamã. E essa menina, ela era cristã. Diga assim para quem está do teu lado: ela era serva de Deus, irmão. Ela era alguém que não perdia oportunidade, mesmo, eu quero lembrar você, que ela foi levada para ser uma escrava.
Ela poderia muito bem, dentro do seu coração, alimentar sentimentos de amargura, de rancor contra aquela família e principalmente contra o comandante Naamã, porque ele arrancou ela do seio da sua família e a levou contra a vontade dela para ser escrava em um lugar desconhecido. Mas o que eu quero que você compreenda é que quem realmente adora a Deus, quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, diga assim para quem está do teu lado: não consegue guardar mágoa no coração, meu irmão. Não consegue. Não consegue. Não tem espaço no coração. Porque o coração está cheio de Deus. Aquela menina olhava para Naamã como uma alma, como uma vida que precisava conhecer o Senhor Jesus. E aquela menina, ao olhar para Naamã, movida pelo Espírito Santo de Deus, ela disse para a mulher de Naamã, ela disse assim: olha, lá na terra de Israel, tem um homem de Deus lá, tem um profeta lá, tem um camarada cheio do Espírito Santo lá, e ele costuma orar e Deus responde às orações dele. A palavra que Deus usa ele para liberar se cumpre. E olha, se o meu patrão for levado lá diante dele, e ele orar pelo meu patrão, o meu patrão vai ser curado. E a Bíblia fala que a mulher de Naamã correu e contou para ele, e ele, sabe, o coração dele se encheu de esperança, de expectativa. E o texto fala que o rei da Síria fez uma carta e enviou essa carta para o rei de Israel. E quando chegou lá, o rei de Israel leu aquela carta e ficou revoltado, porque o rei de Israel achava que Naamã tinha sido enviado para ele curá-lo. Não. Escuta o que eu vou te falar. Deus está começando a trazer ao meu encontro e ao teu encontro pessoas que precisam ouvir algo específico da parte do nosso Deus. Vou falar de novo. Deus está começando a trazer pessoas, se não começou, vai começar. Diga para quem está do teu lado: fica preparado, irmão. Só que Deus não se engana. Naamã não foi enviado ao encontro do rei de Israel. Naamã foi o enviado ao encontro de quem? De quem? Do profeta. Ao encontro de alguém que tinha algo de Deus para compartilhar. Por isso, meu irmão, é preciso que eu e você nos enchamos de uma porção que vem vindo do céu, porque Deus vai preparar oportunidades e ocasiões para que nós sejamos agentes de milagres na vida de outras pessoas. Eu não estou falando apenas da minha vida ou da vida do pastor Marcelo, não, porque essa responsabilidade não é só nossa, essa responsabilidade é de toda a igreja, nossa, um pouquinho a mais, mas também de toda a igreja. Por isso, meu irmão, é importante que você se encha com as coisas de Deus, que você absorva aquilo que Deus tem derramado e ainda vai derramar, porque quando surgir a oportunidade, ai irmão, tomara que você esteja pronto e que o teu coração esteja inteiramente limpo. Por exemplo, quando surgiu a oportunidade daquela menina ser usada, ela não perdeu, porque o coração dela estava totalmente aberto para aquilo que Deus queria fazer. Por isso que o nosso coração tem que estar dessa maneira. Mas o rei de Israel ficou indignado, ficou revoltado. Só que Naamã, quando ouviu essa declaração do rei de Israel, ele poderia muito bem ter perdido a expectativa, poderia ter se frustrado e poderia ter dito: não deu certo. Só que Eliseu sabia o que Deus estava para realizar. E Eliseu disse assim para o rei: olha, manda Naamã ao meu encontro. Manda Naamã, porque eu quero compartilhar com ele aquilo que Deus me entregou. Sabe, meu irmão, eu tenho orado muito a Deus nesses dias. E o que eu tenho pedido para Deus é: Senhor,
Me dá o privilégio de ganhar almas para o teu reino. Eu quero ganhar almas, irmão. Eu falei para Deus, Deus, eu quero ganhar, eu quero pregar a tua palavra. Eu quero anunciar o teu evangelho. Eu sei das minhas necessidades, eu sei das minhas dores, elas existem, e existem. Eu sei, mas Deus, eu quero ganhar alma. Eu quero pregar, e como Deus tem feito. Olha, diga para quem está do teu lado, fala assim, irmão, funciona, irmão. Pode falar, fala aí, irmão, funciona. Quando você pede algo para Deus, segundo a vontade dEle, Deus responde. O que Deus tem trazido de gente para perto, para ouvir conselhos e orientações. O que Deus tem me dado a oportunidade, eu falo, Deus, obrigado, obrigado. Eliseu falou, traz Naamã para mim. E quando Naamã chegou, e aí que eu quero que você compreenda o que Deus vai começar a falar com você a partir desse momento, porque até agora foi só uma pequena pincelada. Porque você vê como é que o texto bíblico ele tem inúmeras variações. Você viu que eu comecei a mensagem de um jeito, e aí eu já virei para o outro lado, e daria para fazer, quem prega sabe disso, daria para preparar vou chutar por baixo, umas 15 mensagens, mais ou menos, por baixo. Só nessa variação de texto aí. Mas o que eu quero que você compreenda é que Naamã foi até o profeta com uma expectativa no seu coração, com uma ideia na sua mente, e com o desejo de que todas as coisas estivessem sendo feitas da maneira que ele esperava. Mas quando ele lá chegou, o profeta conduziu o segmento dos fatos de uma maneira totalmente contrária à vontade dele. Escuta o que Deus está falando com você a partir desse momento, querido, presta atenção. Na maioria das situações e circunstâncias na nossa vida, ou na totalidade delas, para ser mais específico, Deus não vai fazer as coisas como você espera, ou como você imagina, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é perfeito em relação a tudo aquilo que Ele intenciona como projeto, como propósito para a nossa vida e para o nosso viver. Escute o que eu vou te falar. Na maioria ou na totalidade das vezes, para ser mais claro, Deus vai conduzir as coisas segundo a vontade dEle. Por quê? Porque a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a maneira de Deus conduzir as coisas não é aquela que nós esperávamos. Naamã foi até Eliseu com uma expectativa, e Eliseu nem o recebeu, Eliseu nem teve contato com ele. Eliseu falou assim para o mensageiro dele, para o servo dele, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, porque aí a pele dele vai ser purificada da lepra. E quando veio a direção de Deus para Naamã, ele ficou indignado, ele ficou brabo, ele ficou revoltado, ele não entendeu, ele não quis aceitar, porque aquilo para ele era uma afronta. Era uma afronta. Mas o que eu quero que você compreenda, que o objetivo maior de Deus não era apenas curar Naamã da sua lepra, mas era transformar o caráter e a personalidade dele. Deus queria mudá-lo, Deus queria lapidá-lo, Deus queria transformá-lo para usá-lo futuramente como um testemunho de que aquilo que Deus faz é infinitamente maior do que qualquer perspectiva humana. No livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, Deus vai dizer assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Diga para quem está do teu lado, Deus nunca vai pensar como você pensa, irmão. Nunca.
Sou eu, é você, e somos nós que temos que absorver os pensamentos dele. Ele nunca vai pensar como eu penso, nunca vai pensar como eu penso, nunca vai se mover pelas minhas justificativas. No livro de Isaías, eu não lembro onde fica, não sei se você lembra, tem uma passagem que fala que as nossas justiças diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Se não me falha a memória, 64, 60 e pouco por aí. Deus vai trazendo a memória. Deus nunca vai pensar como eu penso. Sou eu que tenho que me encaixar no pensamento dele. E Naamã falou assim. Naamã falou assim, olha, eu pensava que o profeta ia sair aqui. Ele ia fazer uma oração e invocar o nome de Deus. Depois ele ia ungir o lugar da lepra. E a lepra ia ser curada. Aí ele vai falar. Naamã fala assim, olha, lá na Síria existem rios mais limpos, mais puros do que em Israel. Por que eu não poderia me banhar lá? Porque Deus queria mudar o caráter e a personalidade de Naamã. Deus queria... Estou falando? 64. Deus é bom que Ele faz a gente lembrar dessas coisas. Deus é bom. Pastor, como é que o senhor lembra? Lendo. Lendo, querido. Tem que ler. Tem que ler. Deus queria mudar a personalidade de Naamã. E escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Até a volta de Jesus, eu e você iremos ser a cada dia lapidados por Deus, moldados pelo Senhor, aperfeiçoados por Deus. Porque é preciso, irmão. Agora o que Deus espera é que você compreenda isso, meu amado, minha amada. Deus espera que você compreenda isso. Que o propósito dele é infinitamente maior do que aquilo que você tem em mente. No livro de Jeremias capítulo 29, no versículo 11, Deus vai dizer assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus é que sabe, irmão. Deus não é Senhor da minha vida e da tua vida? Quando eu e você nos convertemos, nós não entregamos a nossa vida para Deus. Se eu entreguei a minha vida para Deus, a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida é dele. Isso é uma lógica muito clara. Se eu confessei Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, a minha vida não pertence mais a mim. Eu não tenho o direito de tomar decisões e fazer escolhas sem antes conhecer qual é a vontade dele. Eu não tenho direito de fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho mais vida. A vida que eu tenho é dele. Paulo falou isso. Paulo disse assim, ó, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2. Ele está falando a minha vida é de Deus. Então eu não posso me atrever. Se Jesus é o Senhor da minha vida. Agora, se Ele não é, então eu não vou reconhecer o senhorio dele nunca. Porque Ele não é Senhor. E se Ele não é Senhor, Ele não é Salvador. E se Ele não é Salvador, Ele não vai poder salvar você. Isso é óbvio. O que Deus queria fazer é algo muito mais profundo na vida de Naamã. E no primeiro momento, Ele fez aquilo que muitas vezes nós fazemos. Eu, você, nós não entendemos. E por não entendermos, nós não queremos aceitar. Mas o que eu quero que você compreenda, nós cantamos uma canção aqui. Eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar. Te adorarei com tudo o que sou, mesmo quando a lágrima rolar. Nós não cantamos isso aqui? Então confiança é isso. Ó, Deus mandou eu fazer assim, eu vou fazer assim. Deus disse que isso aqui não serve para mim, então não serve para mim. Deus disse que isso aqui não é bom, independente se é bonito, se é interessante, se é agradável, se a sociedade aprova ou não. Se Deus falou que não serve para a minha vida, não serve. Eliseu estava dizendo para Naamã, não, você não pode mergulhar
em Abana e Fafá, você tem que mergulhar no Jordão. Por que no Jordão? Porque é a vontade de Deus. O profeta não falou mais nada para ele. Porque quem é homem de Deus não precisa ficar dando explicação para quem não quer aceitar a vontade de Deus. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, não precisa dar explicação para quem não quer aceitar a vontade de Deus. A palavra do Senhor fala que uma certa vez, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os frequentadores do templo, eles procuraram Jesus e disseram assim: com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas? Jesus falou assim: então tá bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo para vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Pensaram, repensaram, olharam assim para o céu, olharam um para o outro e falaram assim: se nós falar isso aqui, ele pega nós aqui. Se a gente falar desse jeito, ele pega nós do outro lado. E disseram assim para Jesus: nós não sabemos. Jesus falou assim: então eu não preciso explicar para vocês. Vocês não entendem? Vocês não reconheceram o que eu estou fazendo? Vocês não foram capazes de perceber se Deus está comigo ou não? Vocês não foram capazes de perceber se é o Espírito do Senhor que está me movendo ou não? Então eu não preciso explicar para vocês. Eu não preciso explicar. Vocês não perceberam? Vocês não reconheceram as obras que estão sendo feitas? Vocês não reconheceram como Deus está se movendo? Vocês não reconheceram o que Deus está fazendo? Como Deus está operando? Então eu não preciso explicar. Quem é homem de Deus não precisa explicar nada para quem não tem o desejo sincero de fazer a vontade de Deus. E Naamã ficou bravo, ficou revoltado. Mas ele tinha que se render ao direcionamento de Deus. Ele tinha que entender que a palavra de Deus é maior do que as expectativas humanas dele. Sabe por que muitas pessoas não vão ser arrebatadas quando Jesus voltar? Porque Jesus não é Senhor da vida delas. Jesus, elas o veem como o Salvador, o solucionador de problemas, o resolvedor de casos, mas Jesus não é o Senhor da vida delas. E quando Jesus não é Senhor da vida de uma pessoa, Ele não pode salvá-la, porque antes de ser Salvador, por isso que no dia do arrebatamento muita gente vai ficar. E Jesus falou isso: muitos vão ser chamados, poucos vão ser escolhidos. E no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele está falando de pessoas que não reconhecem o senhorio dele. Naamã teve que reconhecer: a palavra que está sendo liberada sobre a minha vida é uma palavra de Deus, e se eu quero viver o meu milagre, eu tenho que me sujeitar a ela. E escuta o que eu vou te falar, irmão. Eu já vou terminar. Escuta o que eu vou dizer para você. Muitas vezes Deus levanta pessoas que estão ao nosso lado para nos contrariar. E essas pessoas não são pessoas que têm a intenção de nos prejudicar ou cortar o nosso barato. São uma espécie de anjos que Deus envia para nos alertar. Para nos alertar. O texto fala no versículo 13, que os empregados que acompanharam Naamã chegaram para ele e sempre, irmão, escuta o que eu vou te falar. Antes de você perder a bênção, Deus sempre vai usar alguém para alertar você. Antes de você dar lugar para o diabo, Deus sempre vai usar alguém para alertar você. Antes de você agir de uma maneira contrária à vontade de Deus, de uma maneira que talvez seja interessante para você, porque Naamã já estava indo embora. A Bíblia fala que ele se foi indignado, ele estava indo embora. Só que antes dele perder aquilo que Deus tinha para ele, Deus levantou os empregados dele para falar assim para ele: meu pai,
Se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, você não teria feito? Ele apenas pediu para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E sabe, querido, o que eu tenho percebido? Muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas não querem estar próximas de pessoas que são levantadas por Deus para ajudá-las. Preferem estar rodeadas de pessoas que falam somente aquilo que elas gostariam de ouvir. Eu não estou dizendo, por favor, não distorça o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que em todo tempo você tem que ser aquele cara chato, que fica pegando no pé. Não estou dizendo isso. Aquele cara que contraria. Eu estou dizendo que quando há necessidade. E quem é homem de Deus, quando há necessidade, não se cala, tem que falar. Quem é homem de Deus fala. Não aguenta. Porque vê a pessoa agindo errado, mas não aguenta. Ele fala. Deus gera nele uma coragem, e ele vai até a pessoa e fala assim, e eu louvo a Deus porque Deus levantou pessoas assim, para falar comigo. Durante toda a minha caminhada, a minha trajetória como homem de Deus, Deus sempre levantou pessoas, desde o começo da minha conversão. Deus levantou pessoas para me puxar a orelha. E são amigos meus, amigos chegados mesmo. Porque são usados por Deus para me livrar de laços. Agora, Naamã, querido, eu não sei por que eu vou falar. Aliás, eu sei sim. Eu vou falar. Quando Deus levantar alguém para falar contigo, movido pelo Espírito dele, e falar segundo a palavra dele, mesmo que aquilo que aquela pessoa falar não for o que você gostaria de ouvir no momento, creia. 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 Porque Naamã voltou. O texto fala que ele voltou. Ele deu ouvidos às pessoas que Deus levantou. Ele deu ouvidos às pessoas que Deus levantou. Ele deu ouvidos às pessoas que Deus levantou. Ele deu ouvidos. E voltou e mergulhou 7 vezes no Jordão. Agora eu vou falar uma coisa aqui para você. Naamã passou um baita de um carão sem necessidade. Passou vergonha sem necessidade. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos levados a passar por situações desnecessárias, por sermos teimosos e arrogantes, como Naamã. Muitas vezes nós passamos, porque uma coisa é você ser levado pelo deserto por Deus, como Jesus fez. E outra coisa é você ter que passar pelo deserto como Israel passou. Canaã estava bem aqui, Era dar alguns passos e entrar em Canaã. Só que Deus olhou para o coração do povo e falou assim, não, esse povo precisa ser moldado, precisa ser lapidado, para depois eles herdarem a terra prometida. Muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem de abundância para nós, e precisamos passar muito tempo sendo tratados pelo Senhor, porque somos teimosos. Somos teimosos. Naamã passou um carão tão grande, porque a menina já havia falado para ele. Qual foi a descrição? Quem é que liberou a palavra de Deus sobre a vida de Naamã? Quem foi? O profeta Eliseu, não foi? Vamos lá. Desde o primeiro instante, qual foi a referência que Deus usou a respeito de Naamã? A menina falou assim, olha, lá em Israel tem um homem de Deus. Lá tem um profeta. Lá tem um homem cheio do Espírito Santo. Lá tem um camarada que Deus usa. Lá tem alguém que quando ora Deus responde. Lá tem alguém que Deus pode usar.
porque tem vida com Deus. Naamã sabia disso, mas ele desconsiderou. Por quê? Porque esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, usado tremendo, Eliseu, para você ter uma ideia, Eliseu foi usado por Deus até depois da morte dele. Que é isso, pastor? Depois você lê na tua casa, no livro de 2 Reis, no capítulo 13, quando os ossos de Naamã foram colocados numa sepultura, o pessoal cavou a sepultura e jogou os ossos dele lá dentro. E estavam preparando para cobrir com terra. Estava havendo uma guerra entre algumas nações, e alguns fugitivos correram da batalha, e um deles foi morto na batalha e caiu dentro da cova de Eliseu. Quando o corpo dele tocou nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Vai vendo, irmão. Até os ossos do cara tinham unção e graça de Deus. Era esse camarada que foi usado pelo Espírito do Senhor para dar um direcionamento para a vida de Naamã. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E hoje, se Deus levantasse um Eliseu para falar com você aquilo que você não gostaria de ouvir, você aceitaria? Ou seria preciso Deus levar você para o deserto, para que você reconheça que Deus ainda usa profetas? Se Deus levantasse hoje um Eliseu, mas para falar para você aquilo que você não gostaria, mas aquilo que é preciso, o que é que você faria? E eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado Eliseu sobre a terra. Eu louvo a Deus, porque Deus está levantando profetas que têm coragem, que têm ousadia e intrepidez, para falar não apenas aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que é preciso. Meu irmão, não abra mão da palavra do Senhor. Mesmo que você esteja vivendo circunstâncias que são totalmente incompreensíveis à tua mente humana, não abra mão dos conselhos que Deus tem ministrado na tua vida. Não deixe de acreditar. Uma das coisas que eu mais ouvi no meio da luta que eu passei, uma das coisas que eu mais escutei Deus falar, Deus falou assim: eu vou agir na tua vida, mas não vou fazer as coisas do jeito que você quer nem espera. Eu vou agir, mas não vou fazer do jeito que você quer, nem como você espera. E eu decidi acreditar, irmão. E eu espero que você também acredite. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão do direcionamento que Deus tem te dado e ainda vai te dar. Porque ainda que você tenha que mergulhar no Jordão, o Jordão não significa vergonha nem desonra. O Jordão significa que Deus usa toda e qualquer circunstância quando Ele quer realizar um milagre na tua vida. Fica de pé, amado, na presença de Deus. Fica de pé. Fica de pé. Deus não vai fazer as coisas como você está imaginando, não. Deus não vai fazer nada. Ele vai fazer muito melhor, muito maior. Porque Naamã, quando ele mergulhou, na 7ª vez que ele saiu do Jordão, presta atenção, escuta o que eu vou te falar. Na 7ª vez que Naamã mergulhou e se levantou, primeira coisa que ele percebeu, não foi que a lepra desapareceu do corpo dele. Primeira coisa que ele percebeu, algo mudou dentro de mim. Algo mudou. Os meus valores mudaram. As minhas convicções mudaram.
Porque a Bíblia fala que ele se tornou um verdadeiro homem de Deus. A maneira como ele fala assim, olha, agora, ele fala assim, ó, agora quando? Agora quando? Quando ele decidiu agir segundo a palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente no meio da igreja que nunca vai conhecer a plenitude daquilo que Deus pode fazer? Porque falta na vida dela o agora. Deus já falou com inúmeras pessoas. E eu já falei para vocês mais de 1000 vezes, mas eu vou falar de novo, querido. Porque isso é uma marca, é uma característica daquilo que Deus colocou na minha vida. Sempre quando Deus me dá uma mensagem como essa, Deus sempre me leva antes a viver a experiência. Vocês vão entender o que eu estou falando agora, vocês dois. No dia 31 de dezembro, uma pessoa se envolveu numa situação em que ela precisava escolher entre o que era a vontade de Deus e as emoções humanas dela. No último dia do ano. E aí a pessoa assumiu uma posição humana, emocional. Ela assumiu uma posição totalmente na carne. E aí eu cheguei até ela e eu tentei. Eu falei assim, não faça isso. Não faça isso, isso é loucura, espera. Primeiro fala com Deus, não toma decisão não. E durante os dias que se seguiram, eu fui tentando falar com essa pessoa pelo telefone, pelo WhatsApp. Eu fui falando, não faz. Deus tem propósitos para a tua vida. Não faz isso não. E eu comecei a acordar nas madrugadas, chorar. Porque o que estava envolvido não era só uma vida, era uma família inteira. E um dos membros da família começou a chorar e começou a sofrer, porque começou a sentir a angústia do que ia acontecer. Mas aí eu falei assim, Deus, se eu não posso convencer, o Senhor faz de uma outra forma. E Deus fez, irmão. Esse camarada estava na loja dele, e aí Deus trouxe um vendedor de fora, que é homem de Deus, que é profeta de Deus. E tudo que eu falei para ele, Deus usou a boca do outro para falar. Tudo que eu falei, Deus usou a boca do outro para confirmar. E eu não conheço o cara, eu nunca vi ele, não sei quem ele é. Só que Deus deu um recado para ele. Deus falou assim, você quer fazer? Faz, mas faz agora. Deus falou, você quer largar tudo? Larga já. Você quer abandonar tudo? Abandona tudo. Deus falando com ele, abandona tudo. Só que escuta o que eu te digo, você vai colher consequências terríveis. Você vai chorar lágrimas de sangue. Quer fazer? Faz. Quer agir pela sua emoção? Age. Aí hoje ele me ligou. Me ligou e falou assim, ó, Deus me pegou hoje à tarde. Eu falei, é? Foi. Deus me pegou. E Deus falou assim, 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 assim e assim comigo. E eu falei assim para ele, então, era isso que eu queria evitar. Porque Deus queria me usar para falar com você de uma forma mansa e suave, mas você não deu ouvidos. Aí eu perguntei assim para ele, quer ir? Falei para ele, quer ir? Perguntei que nem Jesus falou para os discípulos, ó, a multidão está indo embora, vocês querem ir? Vai! Ele falou assim, não vou não, vou ficar, né? E aí eu falei para ele, falei assim, ó, se você pudesse me ver por dentro,
você dando piruleta de alegria, porque Deus está demonstrando que Ele ama você, rapaz, e tem propósitos para a tua vida. Mas não precisava, ele não podia ter escutado o Eliseu aqui? Ele não podia ter escutado o Eliseu aqui? Precisou de outro Eliseu vir de lá? Fecha os teus olhos nesse momento, querido. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Cante. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, cante. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Levante as suas mãos. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus, cante. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Levante as suas mãos. Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos que é o poder da tua palavra que opera milagres e maravilhas na nossa vida. Por isso, Pai, nós queremos nessa noite, por meio de uma ação sobrenatural do teu Espírito, queremos aprender a nos rendermos à tua palavra em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, mesmo quando passamos por desertos, por vales, por dias sombrios e escuros, mesmo quando o Senhor nos direciona de uma maneira que nós não compreendemos. Pai, que nós sejamos homens e mulheres que têm no coração a disposição de se render, de se submeter, de se sujeitar à tua palavra, à tua revelação, aos teus ensinamentos, à tua direção. Que assim seja, Pai, na nossa vida, no nosso viver a cada dia, para que o Senhor seja glorificado e para que possamos viver milagres e testemunharmos da grandeza do Senhor e da soberania da tua palavra, Deus. Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus.